E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um episódio da série da minha biblioteca para a sua. Então, já falei que eu tenho bastante livro, né? Já li bastante livro. A gente vai ter, acho que, episódios dessa série, assim, eternamente. Mas tá tudo bem. O livro de hoje é uma autora que eu comprei um livro para conhecer, porque eu não conhecia, e para ver se eu ia curtir a história. E gostei bastante. E aí? Consegue chutar, saber de que autor eu tô falando? O nosso episódio de hoje, eu vou falar sobre a Svetlana Alexievich, não ela, né, mas os livros dela. Ela é uma autora ucraniana que nasceu em 1948, então ela ainda está em produção. E eu curti muito a escrita dela, a forma como ela aborda os acontecimentos. Acho que o fato dela ter vivido muito do período que ela fala que ali, acho que isso dá um valor muito grande, sabe, para a história dela, para a escrita dela. Traz uma verdade, uma realidade muito interessante. E é uma escrita que eu achei bastante diferente da forma de abordagem, né? Dos jornalistas brasileiros. Eu não sou muito fã de livro de jornalista, é um ou outro que eu acabo curtindo, mas o dela eu gostei bastante, comprei pra ver. Eu comprei por causa desse livro aqui. Eu vi aí em algumas pessoas que eu sigo lendo esse livro, achei o título interessante, Vozes de Chernobyl, a história oral do desastre nuclear, mas não é sobre este livro o episódio de hoje. Mas eu fui procurar essa escritora por conta deste livro. E ele não foi o primeiro que eu li e nem o primeiro que eu comprei. Sobre ele, já tem um episódio no meu canal de podcasts, chama Falando Histórias, então você pode seguir aí nas principais streamings, né, de podcast. Tô lá no Spotify, no Anchor, no Rádio Public, Apple Casts, e então você provavelmente aí algum que você curte, que você gosta de usar, você vai encontrar aí Falando Histórias. Tem alguns episódios bem legais lá. E a gente agora tá com a proposta também de fazer leituras de livro, tipo um audiobook gratuito, né? Você só precisa seguir lá o podcast Falando História, tá? Vou deixar aqui pra você o loginho dele, que tá muito legal. E pesquisando os livros dela, qual livro eu compraria, eu achei vários títulos que me interessaram e escolhi o que a gente vai falar hoje, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Então ele é um livro vermelho e ela vai falar sobre a guerra, principalmente ali a Segunda Guerra, né? Ela vivenciou muito o pós-guerra, né? Ela nasceu em 48 e ela morava ali na Ucrânia, ela nasceu ali, né? Toda aquela região próxima de Chernobyl, que foi do livro do acidente, né? Então ali ela tem as suas raízes naquela região. Então toda a Guerra Fria que vem no período pós-guerra, ela vivencia tudo isso. Tem um outro livro que é o terceiro título que eu ainda não li, que tá ali na estante esperando. Ela vai falar sobre a construção do homem soviético. Acho que é a construção do homem soviético. Alguma coisa do homem soviético. E é muito interessante, ela cita muito isso nesse livro, que isso é ser soviético, isso é ser russo, foi isso que nos ensinaram, foi isso que falaram pra gente. E você fica pensando, né, que poder de manipulação, que poder de influência, né, esse governo teve durante esse período, a ponto das pessoas almejarem ir pra guerra porque aquilo faz parte dela. Tipo, ela não pensa. É como se fosse uma missão inerente à vida do ser humano, à vida do russo. E é algo que é muito complicado, assim, às vezes da gente entender. Algumas coisas deixa assim, sabe, você para pra pensar, porque como, né? Como? E aí ela traz o relato de várias mulheres
que fizeram de tudo para estar no front, para ir para frente de batalha. E ela fala de mulheres que trabalharam nos tanques, eram pilotas de tanque de guerra, eram mecânicas de tanque de guerra, eram enfermeiras, eram pessoas que foram para a guerra e fizeram o seu melhor, e como que elas vivenciaram isso no front, como que o machismo às vezes reinava, a dificuldade com relação às roupas, porque chegou um momento ali que precisava de gente, né? Então elas foram. Mas o exército não se preocupava que eles tinham mulheres, então elas recebiam cuecas como roupa de baixo, não recebiam sutiãs, porque não estava no aparato, né, no kit uniforme ali para os soldados. Eram sapatos muito maiores do que os pés delas, porque não tinha numeração menor. E aquelas roupas masculinas, né, mesmo estando na guerra. Elas eram obrigadas a cortar, a raspar a cabeça, né, cortar o cabelo assim bem curtinho mesmo, porque não teria tempo para ficar lavando, prendendo, arrumando e limpando. Então imagina você aí que é mulher e tem toda a sua vaidade nos cabelos, para onde iria, né? E ela diz e repete isso várias vezes, e de como essas mulheres seguraram a mão de muitos soldados ali nos seus últimos momentos, como elas falaram palavras de carinho como se fossem mães. E esses momentos tristes ela também traz no relato. E um ponto muito triste, né? Porque por muito tempo depois da guerra, nenhuma dessas mulheres elas foram reconhecidas como heroínas. E, gente, tem história aqui de arrepiar os cabelos, de verdade. E elas não foram reconhecidas. Os homens poderiam desfilar pelas ruas ostentando as suas medalhas. As mulheres não. E depois da guerra, elas ainda enfrentavam o preconceito que a população trazia, né? Aí ela foi pra guerra, não deve ser mulher. Ih, essa daí não vai arrumar marido, porque, ó, ela foi pra guerra, né? Não tem mais o que fazer. E o ir à guerra trouxe para essas mulheres também uma certa independência que aquelas que não foram não adquiriram. Então a gente tem uma série de questões que vai além do estar na guerra, né? Ela trabalha com a ideia de o que faz uma pessoa, X, homem ou mulher, querer estar no front, querer ir pra frente de guerra onde tá todo mundo morrendo e achar que aquilo é a missão da vida dela. O que faz ela fazer de tudo para salvar quem ela pudesse, para voltar para casa com vida, abrir mão da sua feminilidade, né? E quando volta, ainda enfrentar toda essa exclusão social que eles trazem. Então é um livro muito bacana que eu deixo a indicação para você. Se você tá querendo ler alguma coisa dos russos ali, do leste europeu, gente, vale muito a pena, de verdade. Uma leitura que traz a realidade nua e crua, muito de fácil acesso, a escrita dela é muito fácil. Apesar de ser um livro que parece grandinho, né? Mas ele é muito tranquilo de ler, rápido, inclusive, de ler. E fica aí a dica, leia. E se você já leu, deixa aí nos comentários o que você achou do livro. Qual foi a sua opinião, a sua vivência com este livro. E se você ainda não nos segue lá, você pode seguir no Instagram, Passeios e Leituras. Se você tá aí no Instagram, não segue lá no YouTube, Juliana Bueno, Passeios e Leituras. O link tá na bio aí do meu Instagram. E segue lá também no Podcasts. Fique à vontade, vamos ler, indicar livros, porque ler é viver e ler é viajar sem precisar sair de casa. Até mais, pessoal. Nos vemos no próximo episódio.